Então, imagine que você não pode nem usar a cor roxa, ou que você é obrigado por lei a parar de trabalhar quando o sol se põe, não por bem-estar, mas porque sua casa vai pegar fogo. Você provavelmente já ouviu que a Idade Média era simples, uma época de reis e cavaleiros. Mas isso não é bem a verdade. Era uma época de regras microgerenciadas, onde cada aspecto da sua vida era legislado, muitas vezes de formas que hoje parecem absolutamente bizarras. Você não podia construir sua casa como queria, não podia comer o que queria e certamente não podia andar por aí depois de escurecer sem uma boa razão. Essas não eram sugestões de segurança, eram leis. E quebrá-las significava multas pesadas, tempo no pelourinho ou coisa pior. Você acha que essas regras eram apenas tirania sem sentido? Pronto para ver suas certezas modernas serem destruídas? Então já se inscreve agora, deixa o like e comenta de onde você me assiste e que horas são aí. Isso é o que mantém esse canal vivo e cheio de histórias para te embalar até o sono. Agora, respire fundo, ajeite-se onde está e se prepare, porque a jornada desta noite já vai começar. Você está aqui. O ano é, digamos, 1342. O sol já se pôs há talvez uma hora. O ar está frio, mas não é isso que te incomoda, é o cheiro. Você inspira e seu nariz se enche com uma mistura pesada de fumaça de lenha de baixa qualidade, o lixo que foi jogado na vala central da rua mais cedo, o cheiro azedo de cerveja mal feita vindo da taverna da esquina e algo inconfundivelmente animal. O fedor do curtume a 2 quarteirões de distância nunca desaparece. Você puxa seu manto de lã áspera para mais perto do rosto. É lã de verdade. Ainda oleosa, pesada e cheira vagamente a ovelha molhada. Não é confortável, mas é quente. Você está andando por uma rua que mal merece esse nome. É mais um corredor estreito de lama compactada e pedras irregulares que tentam te fazer tropeçar a cada passo. As casas ao seu redor são monstros de madeira escura. Elas parecem se inclinar para dentro sobre a rua, como velhas fofoqueiras cochichando umas com as outras. E elas literalmente se inclinam. Os andares superiores são construídos para fora, projetando-se sobre os inferiores. Isso é chamado de jettying. Lá em cima, a 3 andares de altura, você quase pode tocar a janela do seu vizinho do outro lado da rua. Isso é ótimo para economizar espaço no nível do solo, mas transforma a rua abaixo em um túnel escuro e úmido, mesmo ao meio-dia. De repente, você ouve. É o som que define a sua noite. Clang, clang, clang. Não é um alarme de ataque, é uma ordem. É o sino da igreja local, o maior e mais alto da cidade. Mas ele não está chamando para a oração da noite. Ele está tocando o cubra-fogo. Você talvez conheça essa palavra pelo seu equivalente moderno em inglês, curfew. Se você traduzir diretamente do francês antigo, couvre-feu significa literalmente cobrir o fogo. E essa, meu amigo, é a regra mais importante da sua vida diária. Mais importante do que pagar seus impostos a tempo, mais importante do que ser educado com o cavaleiro que passa trotando e te enche de lama. Você vê o guarda da cidade, o condestável, vindo pela rua. Ele não é um policial moderno. Ele é um cara robusto com um capacete de metal simples, um gambezon acolchoado que cheira tão bem quanto o resto da rua e carrega uma lanterna em uma vara. Na outra mão, uma alabarda que parece mais um abridor de latas gigante. Ele não parece feliz em te ver. Cubra seu fogo, ele grita. A voz dele ecoa nos becos estreitos e bate nas paredes de madeira. Para dentro, apaguem as luzes e cubram as brasas. O que isso significa? Significa que você tem que ir para casa, agora. E o mais importante, significa que você deve apagar ou cobrir com segurança cada chama dentro da sua residência. Isso parece extremo. Você só queria dar uma volta, respirar o ar fresco da noite. Talvez ir até a taverna na esquina para tomar a última caneca de cerveja aguada.
mas a regra é absoluta. As portas da cidade já estão trancadas e agora as portas das casas devem se fechar. Vamos analisar por que essa regra existe e porque ela é a única coisa que impede que sua existência inteira vire fumaça literal. Olhe para a sua casa. Vamos entrar. Você empurra a porta de madeira pesada. Ela range como um animal ferido. Dentro está escuro, muito escuro. A única luz vem da sua lareira central. Mas não é uma lareira bonitinha de tijolos embutida na parede, como as que você vê em filmes de Natal. É uma vala de pedra aberta, ou talvez apenas um círculo de pedras, bem no meio do seu único cômodo. O chão sob seus pés não é de madeira, é terra batida, e para torná-la menos fria e lamacenta, está coberta com uma camada generosa de palha e juncos. Sim, palha, seca, no chão, a menos de 1 metro de uma fogueira aberta. Você cozinha nessa fogueira. Você se aquece nessa fogueira. Sua família se reúne ao redor dela. Ela é o seu aquecedor central, seu fogão a gás, seu micro-ondas e sua televisão de tela plana. Tudo em um só lugar fumacento. Agora olhe para cima. O que você vê? Você não vê o teto. Você vê fumaça. Muita fumaça pairando em uma nuvem densa perto das vigas. Não há chaminé. Chaminés são uma invenção cara e moderna para os ricos. Na melhor das hipóteses, há um buraco no telhado de telhas de madeira ou palha para deixar alguma fumaça sair. Na pior, a fumaça simplesmente fica no cômodo até encontrar uma fresta nas paredes. E as paredes? Elas são feitas de algo chamado wattle and daub. É um nome medieval chique para um sanduíche de lama. São gravetos e galhos finos entrelaçados, o wattle, e depois cobertos com uma mistura de argila, palha e, sim, esterco de animal para dar liga, o daub. A estrutura inteira da casa é uma armação de vigas de carvalho. Vamos resumir sua situação de moradia. Você vive em uma caixa feita de vigas de madeira secas, recheada com gravetos secos, lama e palha, com um teto de palha seca ou ripas de madeira, um chão coberto de palha seca e uma fogueira aberta bem no meio dela. Você está, essencialmente, morando dentro de uma cesta de gravetos altamente inflamável. E o seu vizinho? Ele mora em uma caixa idêntica. A sua parede de madeira e lama está literalmente tocando a parede de madeira e lama dele. Não há espaço entre as casas. É uma fileira inteira, um quarteirão inteiro de caixas de gravetos grudadas umas nas outras. Você começa a entender a urgência do sino do cubra-fogo agora? Tudo o que é preciso é uma única faísca, uma brasa que pula da lareira e cai na palha do chão enquanto você dorme. Um vento súbito que entra pelo buraco do telhado e joga a chama contra a parede de gravetos. Se a sua casa pegar fogo, ela não vai queimar lentamente. Ela vai explodir em chamas em questão de minutos. E como as casas estão todas grudadas, no momento em que a sua casa estiver totalmente em chamas, as 2 casas ao lado já estarão pegando fogo também. E as 2 casas do outro lado da rua estreita, aquelas com os andares superiores que quase se tocam, também pegarão fogo, com as chamas pulando facilmente a distância curta. Em menos de 1 hora, seu bairro inteiro desapareceu. Em 3 horas, metade da cidade se foi. Isso não é uma hipérbole. Cidades medievais queimavam constantemente. O grande incêndio de Londres, em 1666, é o mais famoso, mas ele foi apenas um de centenas. Cidades como Rouen, Lübeck, Constantinopla, todas sofreram incêndios catastróficos que apagaram vastas áreas. Então, quando o condestável grita, cubra seu fogo, ele não está sendo um estraga-prazeres. Ele está sendo o seu corpo de bombeiros, seu agente de seguros e seu protetor, tudo em um. A regra do cubra-fogo era a tecnologia de prevenção de incêndios mais avançada da época. Era uma regra baseada no trauma coletivo. Como você cobre o fogo? Você não joga água nele, você precisará dele pela manhã. Você usa uma tampa pesada de metal ou cerâmica
chamada apropriadamente de couvre-feu. Você a coloca diretamente sobre as brasas na lareira. Isso abafa as chamas, cortando o oxigênio, e reduz o fogo a brasas que queimam lentamente e com segurança. Impede que faíscas voem por aí. E a outra parte da regra, a parte de sair da rua. Isso também é sobre fogo. Se você está andando por aí bêbado depois de escurecer, o que você usa para iluminar o caminho? Uma tocha. Uma tocha de pinho pingando piche quente e resina. Você é um risco de incêndio ambulante. Você pode tropeçar, derrubar a tocha na palha suja da rua, que está cheia de lixo seco, e iniciar um incêndio ali mesmo. Além disso, as ruas escuras são perigosas. Não há iluminação pública. A escuridão é total, opressiva. É o cenário perfeito para ladrões. Manter todos dentro de casa reduzia o crime, sim, mas principalmente mantinha os riscos de incêndio sob controle. Você obedece. Você se apressa para sua casa escura. Você usa um atiçador para juntar as brasas. Você pega a pesada tampa de cerâmica e, com cuidado, a coloca sobre a lareira. As chamas morrem, deixando apenas um brilho laranja fraco. O quarto imediatamente fica mais frio. A fumaça começa a diminuir. Você se deita na sua cama, que é basicamente um saco de lona cheio de palha, mais palha, sobre uma armação de madeira. Você se cobre com aquele manto de lã pesado. Lá fora, o sino finalmente para de tocar. O silêncio que se segue é quase mais alto que o sino. Você ouve o guarda da cidade gritando uma última vez, mais longe. Você ouve um cachorro latir. Você ouve o vento assobiando pelo buraco no telhado. Você fecha os olhos. Você não está confortável. Você não está exatamente limpo, mas você está, graças a essa regra ridícula, relativamente seguro. Você provavelmente não vai acordar com o mundo em chamas. Essa regra não era sobre controle social opressor. Era sobre física básica. Madeira seca e fogo não se misturam. E na Idade Média, você vivia em um mundo feito de madeira, aquecido pelo fogo. O cubra-fogo não era tirania. Era o acordo de convivência que permitia que as cidades existissem. O sol, é isso que te acorda. Não um alarme, não um celular vibrando na mesa de cabeceira. É um raio de luz pálido e cinzento que atravessa a única janela do seu cômodo. Uma janela que não tem vidro, mas sim uma fina camada de couro de animal raspado e oleado. Ou talvez apenas uma treliça de madeira com persianas que você abre. Você boceja e sua respiração forma uma nuvem branca no ar frio. O fogo que você cobriu na noite passada, seguindo a regra do cubra-fogo, está quase morto. São apenas brasas mornas, e o cheiro de fumaça velha e fuligem paira pesado no ar. Você se levanta do seu colchão de palha, sentindo o chão frio e duro de terra batida sob seus pés. A palha do chão está úmida e cheira vagamente a mofo. É hora de se vestir. Você não tem um armário, você tem um baú de madeira e ele contém... bem, não muito. Você o abre. Dentro estão suas roupas de trabalho. Você pega sua túnica. Ela é feita de lã áspera, fiada em casa. Não é macia. Ela é perpetuamente oleosa por causa da lanolina natural, o que é bom para repelir a chuva, mas não é exatamente confortável contra a pele. E a cor? Vamos ser generosos e chamar de marrom lama. É a cor natural da lã, talvez fervida com algumas cascas de noz ou cebola para torná-la um pouco mais escura e esconder a sujeira. Você a veste sobre sua camisa de baixo de linho, que você usa há talvez uma semana. O linho é sua única camada de conforto. Você amarra a túnica na cintura com um cinto de couro simples, onde pendura suas ferramentas essenciais. Uma faca, uma pequena bolsa de moedas vazia e talvez uma pedra de amolar. Você está pronto para sair. Você sonha por um momento com algo diferente. Na feira do mês passado, você viu um mercador vendendo um pedaço de tecido de um azul profundo e vibrante. A cor era tão rica que parecia quase viva. Era tingida com pastel, uma planta que dá um azul maravilhoso. Você perguntou o preço.
O mercador riu de você. Era o salário de 3 meses pelo tecido de uma túnica. Você sai para a rua. O ar da manhã é pungente. Você tem que desviar imediatamente quando uma janela no 3º andar se abre e um grito ecoa. Garalo! Cuidado com a água! Você pula para o lado bem a tempo de evitar o conteúdo do penico de alguém que se espalha pela lama no meio da rua. Este é o seu sistema de esgoto. Enquanto você caminha em direção à sua oficina, ou talvez ao mercado, você vê uma pequena comoção. As pessoas estão parando, tirando seus chapéus de lã e fazendo uma breve reverência. Vindo em sua direção está um homem a cavalo. Ele não é um grande senhor, nem um cavaleiro em armadura. Ele é um magistrado local, ou talvez um mestre de guilda muito rico. E você sabe disso instantaneamente. Não pelo cavalo, mas pelas roupas dele. Ele está usando uma sobrecapa que é de um vermelho inacreditável. Não é um vermelho comum, é escarlate. Na sua época, escarlate não é apenas uma cor. É um tipo específico de tecido de lã da mais alta qualidade, tingido com pigmentos caros, muitas vezes kermes, um inseto minúsculo que produz esse carmesim brilhante. O tecido dele é tão fino que cai em dobras suaves, ao contrário da sua túnica marrom, que parece mais uma tábua de madeira, e por baixo você vê que a túnica dele é forrada com pele. Não é pele de coelho, que você tem permissão para usar no seu chapéu de inverno. Você pode ver as pequenas manchas pretas. É arminho, pele real. Você sabe, sem que ninguém precise lhe dizer, que se você fosse pego usando algo assim, você não seria apenas ridicularizado, você seria preso. Bem-vindo às leis suntuárias. Essas são as regras que ditam exatamente o que você pode e não pode vestir, baseadas estritamente em quanto dinheiro você ganha ou, mais importante, em qual degrau da escada social você nasceu. Isso soa ridículo, como um código de vestimenta de escola muito severo. Mas na sua realidade medieval, essas leis são a cola que impede a sociedade de desmoronar. Elas são, de uma forma estranha, uma lei de segurança pública. Veja bem, você vive em um mundo sem carteiras de identidade, sem registros de motorista, sem perfis de mídia social. Como alguém sabe quem você é? Como eles sabem se você é um camponês servo, um artesão livre, um comerciante rico, um advogado, um cavaleiro ou um barão? Eles olham para as suas roupas. Sua túnica marrom lama grita trabalhador. O escarlate e o arminho do magistrado gritam autoridade rica. Se você de repente aparecesse vestido de escarlate, você estaria cometendo uma fraude. Você estaria mentindo para todos ao seu redor sobre quem você é. Você estaria minando a própria estrutura da sociedade que se baseia em todo mundo conhecer seu lugar. Na mente medieval, Deus colocou você onde você está. Vestir-se acima da sua estação não é apenas arrogante, é uma blasfêmia. É uma tentativa de reescrever o plano de Deus. E então há o roxo. Ah, o roxo. Você provavelmente nunca viu o verdadeiro roxo. Você ouviu histórias. O púrpura de Tiro não é feito de plantas. É feito de caracóis do mar. Especificamente, do muco de milhares e milhares de caracóis murex. Os historiadores calculam que eram necessários talvez 12.000 caracóis para produzir apenas 1,4 gramas de corante puro, o suficiente para talvez tingir a borda de um lenço. O cheiro do processo de fabricação do corante era tão horrível, um fedor de frutos do mar podres e produtos químicos, que os locais de tingimento de púrpura eram banidos para fora dos muros da cidade. O resultado era uma cor que não desbotava. Na verdade, ela ficava mais brilhante com o sol. Era mágica, e seu custo era literalmente mais alto que o peso equivalente em ouro. Quem usava roxo? Imperadores romanos. E agora, o Papa. Cardeais de alto escalão e, em alguns reinos, apenas o próprio rei.
Se você, por algum milagre, encontrasse um pedaço de púrpura de tiro e o usasse em público, você não seria multado. Você seria muito provavelmente executado por traição. Você estaria alegando ser um imperador. Mas essas leis não eram apenas sobre esnobismo e identidade. Havia uma razão econômica muito prática que salvava vidas, ou pelo menos salvava economias. Muitas leis suntuárias eram puro protecionismo. A lei da sua cidade pode proibir artesãos como você de usar seda importada de Constantinopla. Por quê? Para forçá-lo a comprar lã dos tecelões locais, mantendo a guilda de tecelões da sua cidade no negócio. A lei pode dizer que sua esposa não pode ter um vestido com mais de 6 metros de tecido. Isso não é apenas para desencorajar a vaidade. É para conservar recursos e impedir que o dinheiro saia da economia local para comprar luxos estrangeiros. Essas leis regulavam o comprimento dos sapatos. Sim, os sapatos. Havia uma moda maluca chamada poulains, aqueles sapatos com pontas ridiculamente longas. As leis suntuárias ditavam o comprimento da ponta do seu sapato com base na sua classe social. Um plebeu como você, talvez 6 polegadas, 15 centímetros no máximo. Um nobre, 24 polegadas, 60 centímetros ou mais, tão longas que eles às vezes tinham que amarrá-las aos joelhos com correntes para poder andar. E depois que a peste negra varreu a Europa em meados do século XIV, matando metade da população, essas leis se tornaram ainda mais importantes para a nobreza. Por quê? De repente, havia escassez de mão de obra. Camponeses e artesãos sobreviventes como você podiam exigir salários mais altos. Pela primeira vez, pessoas comuns tinham dinheiro extra. E o que elas queriam comprar? Roupas bonitas. Elas queriam imitar os ricos. Isso aterrorizou a elite. A ordem social estava desmoronando. Então, eles dobraram as leis suntuárias, tornando-as mais rígidas do que nunca, em uma tentativa desesperada de manter as linhas sociais claras. Você olha para o magistrado em seu cavalo, envolto em seu vermelho brilhante. Ele nem te vê. Você é apenas uma mancha marrom lama no fundo. Você desvia o olhar e se apressa. Você não se sente com raiva. Isso é apenas a ordem das coisas. Essa lei não te impede de pegar fogo, mas ela te impede de ter ideias acima da sua estação. Ela mantém a engrenagem social funcionando suavemente, garantindo que todos saibam quem é importante e quem não é. Você finalmente chega ao seu local de trabalho. Depois de escapar do porco selvagem e pular mais 2 kennels, valas de esgoto, que pareciam particularmente nojentos, você vira em uma viela ainda mais estreita. Esta não é uma rua comercial, é a viela dos tanoeiros. Você é um tanoeiro, um fabricante de barris, um artesão. Sua loja não é uma loja, é uma oficina escura com a frente aberta para a viela, protegida apenas por pesadas persianas de madeira que você abre ao amanhecer. O chão é de terra batida, mas você mal pode vê-lo. Ele está coberto por uma camada de meio metro de profundidade de aparas de madeira e serragem. O ar está pesado com o cheiro seco, quase doce, do carvalho. É um cheiro limpo, um alívio bem-vindo depois do fedor da rua. Mas você sabe que esse cheiro limpo é, na verdade, combustível. Lembre-se do que falamos sobre o cubra-fogo. Sua casa era uma caixa de gravetos. Sua oficina é uma caixa de pólvora seca. Você não trabalha para si mesmo. Você não é um empreendedor moderno. Você é um membro da guilda dos tanoeiros. E a guilda é tudo. Ela é sua chefe, seu sindicato, sua agência reguladora, sua seguradora e, se você quebrar as regras, seu carrasco. Você vive e morre pelas regras da guilda, e elas são muito mais rígidas do que a lei da cidade sobre porcos ou roupas. E hoje você entende por que essas regras, que parecem tão sufocantes, são a única coisa que garante que você seja pago e que seus clientes não morram. A primeira regra que você obedece é a do tempo. Você não tem relógio, você tem o sol.
A guilda decreta que o trabalho começa quando o sol está alto o suficiente para iluminar adequadamente sua oficina e termina quando a luz começa a falhar. Você não pode, sob nenhuma circunstância, trabalhar à noite. Isso soa como um ótimo equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, não é? Não é por sua saúde mental. É pela segurança contra incêndios. Lembra da sua casa com uma fogueira no meio? Imagine sua oficina. Você, trabalhando até tarde, exausto, você acende uma vela, você a coloca em uma viga de madeira. A viga está coberta de serragem fina. Você se vira para pegar uma ferramenta, esbarra na vela. Ela cai. Não é como o incêndio em sua casa, que seria rápido. Um incêndio na sua oficina seria uma explosão. A serragem fina no ar pegaria fogo instantaneamente. E como sua oficina está colada à oficina do outro tanoeiro e à oficina do fabricante de carroças ao lado dele, toda a viela dos artesãos desapareceria em 10 minutos. A regra da guilda sobre não trabalhar após o anoitecer é o cubra-fogo da indústria. Ela salva a vida de todos no seu quarteirão. A segunda regra, suas ferramentas. Você pega sua enxó, a ferramenta curva que você usa para moldar o interior das aduelas, as tábuas do barril. Ela é pesada. O cabo de freixo está liso e escuro por causa do suor e do óleo de anos de uso. Ela não é sua. Ela pertence à guilda, ou pelo menos é um modelo aprovado pela guilda. Você não pode simplesmente inventar uma ferramenta nova e mais eficiente. Você não pode comprar uma plena mais barata de um ferreiro que não seja membro da guilda dos ferreiros. Por quê? Qualidade, mas não qualidade como um termo de marketing. Qualidade como uma questão de vida ou morte. Você está fazendo um barril. Este barril não vai guardar travesseiros. Ele vai guardar vinho para a missa na igreja. Ou, mais provavelmente, vai guardar cerveja, a única fonte segura de água potável para a maioria das pessoas. Ou vai guardar água potável para um navio que vai cruzar o Canal da Mancha. Ou, o mais importante de tudo, vai guardar peixe salgado, o arenque que vai alimentar esta cidade durante todo o inverno. Se você usar uma ferramenta ruim, não aprovada, você pode deixar uma falha microscópica na madeira. Você pode criar um ângulo de bisel que está meio grau errado. Quando o barril for montado, essa falha criará um vazamento. Se o barril de cerveja vazar, as pessoas ficam com sede e com raiva. Se o barril de água do navio vazar, os marinheiros morrem de desidratação no mar. Se o barril de arenque vazar, o peixe apodrece. E quando as pessoas comerem aquele peixe podre em fevereiro, elas morrem de intoxicação alimentar. Sua ferramenta padronizada e chata, aprovada pela guilda, é uma apólice de seguro de vida. Ela garante que cada aduela que você faz se encaixa perfeitamente com a aduela que seu vizinho faz. Terceira regra: os materiais. Você caminha até a pilha de madeira no fundo da sua oficina. É carvalho. É sempre carvalho, a menos que a guilda especifique o contrário. E não é qualquer carvalho. É carvalho da floresta específica que a guilda tem contrato. E o mais importante, esta madeira foi envelhecida. Ela ficou empilhada ao ar livre, secando lentamente por, no mínimo, 3 anos. Você sabe disso porque o mestre inspetor da guilda veio e marcou cada tábua com o selo da guilda. Você sabe o que aconteceria se você tentasse economizar e usar madeira verde, madeira que só secou por 6 meses. A madeira ainda está cheia de umidade. Você faria um barril lindo. Você o venderia. 2 semanas depois, a madeira terminaria de secar. Ela encolheria. E o barril inteiro desmoronaria. Ou começaria a vazar por todos os poros. O cliente que comprou seu barril de arenque voltaria, mas não para pedir um reembolso. Ele voltaria com os guardas da cidade. Você seria arrastado para fora da sua oficina, colocado no pelourinho, e teria seu barril com o peixe podre quebrado sobre sua cabeça, para que todos vissem que você é um artesão fraudulento que ameaça a saúde pública. A guilda impede isso.
A regra sobre a madeira de 3 anos salva vidas. Quarta regra, o processo. Você começa a trabalhar, o movimento é rítmico. Baque da enxó, shhh, da plaina de puxar. Você não está sendo criativo, você não está inovando o seu fluxo de trabalho. Você está fazendo o barril exatamente da mesma maneira que seu mestre te ensinou. E ele está fazendo exatamente da mesma maneira que o mestre dele o ensinou. Este conhecimento secreto, a maneira exata de curvar a madeira, de aquecer os anéis de metal, de selar as juntas sem cola, é chamado de mistério do seu ofício. E é um segredo mortal. Se você fosse pego ensinando o mistério da tanoaria a alguém que não fosse um aprendiz juramentado da guilda, você seria expulso. Você perderia seu sustento, sua casa, tudo. Isso é protecionismo, claro. É um monopólio, mas também é a garantia final de qualidade. Todos na sua cidade sabem. Um barril com o selo da Guilda dos Tanoeiros é um barril perfeito. Ele não vai vazar. Ele não vai apodrecer. Ele não vai matar você. As regras da guilda são sufocantes. Você não pode trabalhar quando quer, como quer ou com o que quer. Você nunca ficará fabulosamente rico. Você será um tanoeiro como seu pai foi. E seu filho provavelmente será. Mas, se você seguir as regras, você terá trabalho constante. Se você ficar doente, a guilda pagará um pequeno estipêndio para sua família. Se você morrer em um acidente de oficina e você não morrerá em um incêndio porque você obedeceu à regra das horas, a guilda garantirá que sua viúva e filhos não passem fome. Essas regras não são apenas sobre salvar a vida dos clientes. Elas são sobre salvar a sua. Elas criam ordem, segurança e qualidade no meio do mundo caótico, sujo e perigoso do lado de fora da sua oficina. Você sobreviveu à semana de trabalho. Os seus dedos estão cheios de farpas de carvalho. As suas costas doem de se curvar sobre as aduelas. E o cheiro de serragem está tão impregnado em você que você mal o nota. Mas hoje, graças a Deus, é domingo. O sino da igreja te acordou, mas o som era diferente. Não era o clang urgente do cubra-fogo, ordenando que você se escondesse. Era um toque mais lento, mais solene. O sino do domingo. Você não foi para a oficina. Você não podia. Trabalhar no dia do Senhor era um pecado mortal. E a guilda te multaria, até você ficar sem um único centavo. Em vez disso, você foi à missa. Você se vestiu com sua boa túnica, que é exatamente igual à sua túnica de trabalho, só que foi lavada há 1 mês e tem menos buracos. Você ficou em pé na parte de trás da igreja de pedra fria por 1 hora. Você não entendeu uma única palavra do que o padre disse. Era tudo em latim, cantado em um tom monótono que ecoava nas vigas altas. Você apenas ficou com a cabeça baixa, cheirando a mistura estranha de incenso doce e o cheiro de mofo das paredes de pedra. Para você, esse era o cheiro da santidade. Agora, a missa acabou. O sol está alto, é o início da tarde. Este é o seu tempo. Este é o único tempo livre de toda a sua semana. Você tem talvez 4 ou 5 horas antes que o sol comece a se pôr e você tenha que voltar para casa, comer seu pão preto e sua sopa rala e se preparar para voltar à oficina na manhã de segunda-feira. O que você quer fazer? Você quer relaxar. Você quer se divertir. Você caminha para o campo aberto do lado de fora dos muros da cidade, o Village Green. O ar está fresco. Você vê um grupo de rapazes da sua idade, aprendizes de outras guildas reunidos. Há gritos, risadas e o som de um chute. Eles estão jogando futebol. Agora esqueça qualquer coisa que você saiba sobre futebol moderno. Não há 11 jogadores de cada lado. Não há uniformes. Não há gramado cortado. O futebol de turba medieval é uma guerra glorificada. A bola é uma bexiga de porco inflada, provavelmente conseguida com um açougueiro local. Os times são
qualquer um deste lado da rua contra qualquer um daquele lado. E os gols são literalmente a porta da igreja em uma extremidade da cidade e o portão principal na outra, talvez a 1,5 km de distância. Não há regras. Você pode chutar, socar, tropeçar e carregar a bola. É uma confusão caótica, barulhenta, lamacenta e gloriosamente violenta. É a coisa mais divertida que você pode imaginar. Você sorri. Seu corpo cansado de repente sente uma onda de energia. Você quer correr, quer derrubar alguém na lama, quer chutar aquela bexiga de porco. Você dá um passo à frente para se juntar, mas você para. Você não pode. É ilegal. Você vê o condestável, o mesmo cara que supervisiona o cubra-fogo e persegue os porcos, parado perto de um carvalho antigo. Ele não está assistindo ao jogo por diversão. Ele está observando com a mão no seu cacetete de madeira. Ele está lá para prender arruaceiros. E arruaceiros significa especificamente jogadores de futebol. Por quê? O rei baniu o jogo. O rei Eduardo III, que governa lá na distante Londres, emitiu um decreto. Ele disse que jogos como futebol, handebol, hóquei e lançamento de pedras são inúteis e pecaminosos. Eles causam comoção pública, o que é verdade. Você se lembra de quando o jogo do ano passado terminou com 3 janelas quebradas e uma briga de taverna? Eles perturbam a paz do domingo. Mas essa não é a razão principal. Eles foram banidos porque tiram tempo disto. Você suspira. Você se vira derrotado e caminha para o outro lado do campo. Você passa pelo grupo de jogadores que te chamam, mas você balança a cabeça e aponta para o condestável. Eles riem, mas param o jogo por um momento, nervosos. Você caminha até os butts, os alvos. São montes de terra altos, talvez da sua altura, com um alvo de palha circular pregado na frente. A lei, o mesmo decreto que baniu o futebol, não diz apenas o que você não pode fazer. Ela diz, muito especificamente, o que você deve fazer. Todo homem apto em dias de festa, quando tiver lazer, deverá usar em seus jogos arcos e flechas, e assim aprender e praticar a arte da arquearia. Não é uma sugestão, é uma ordem. Você é forçado, por lei do rei, a passar sua única tarde livre praticando tiro com arco. Você pega seu equipamento, que você guarda em um barril, um que você mesmo fez, claro, perto do campo. Você pega seu arco. Não é um arco de brinquedo. Não é um arco de caça pequeno para atirar em coelhos. Este é o arco longo inglês. É uma arma de guerra. Ele é feito de uma única peça de teixo, retirada de uma árvore específica. Ele é tão alto quanto você, talvez até mais alto. Você passa cera na corda, feita de cânhamo. Você coloca uma braçadeira de couro grossa no seu antebraço esquerdo e uma luva de couro nos seus 3 dedos da mão direita. Você para na linha de tiro. Você puxa uma flecha da sua aljava. A flecha é um bastão de quase 1 metro de comprimento, com penas de ganso e uma ponta de metal cruel, forjada em forma de agulha, chamada de bodkin. Você posiciona a flecha, você levanta o arco e você puxa. Isso não é o que você vê nos filmes. Você não puxa a corda até o seu queixo. Você puxa a corda até a sua orelha. Para fazer isso, você não usa apenas os músculos do braço. Você tem que girar seu corpo inteiro, usando os músculos maciços das suas costas e ombros. A tensão é inacreditável. Arqueólogos que encontraram esqueletos de arqueiros medievais notaram deformidades físicas. Os ossos do braço esquerdo são visivelmente maiores e mais grossos, e as colunas vertebrais são frequentemente curvadas pela tensão assimétrica de anos dessa prática. Você sente essa tensão agora. Seu braço treme. Este arco tem uma força de tração de talvez 140 libras. É como tentar levantar um saco de grãos de 60 quilos com 3 dedos. Você prende a respiração. Você mira. Você solta. Twang. O som é agudo, um tapa violento no ar. A flecha desaparece. Um segundo depois, você ouve um tude satisfatório, mas cansado, quando ela atinge o alvo de palha a 200 passos de distância. Você respira fundo e você pega outra flecha.
Você fará isso por 2 horas. Por quê? Porque essa regra ridícula que te impede de jogar e te força a fazer este trabalho exaustivo no seu dia de folga. Porque esta regra é a única coisa que salva a vida do seu reino. Você não tem um exército permanente. O rei não tem uma brigada de soldados profissionais esperando. Quando o rei precisa de um exército para lutar contra os franceses, ele chama os xerifes. E os xerifes convocam você, o tanoeiro, e o padeiro, e o ferreiro, e o que transforma uma turba de artesãos camponeses na força militar mais temida da Europa, esta regra, este arco. Você ouviu as histórias, você conhece os nomes das batalhas. Crécy, Poitiers, os velhos da sua aldeia contam sobre isso. Eles contam como milhares de homens como você ficaram em uma colina lamacenta. Eles contam como a elite da cavalaria francesa, os cavaleiros mais ricos e bem blindados do mundo, avançaram em uma onda de aço brilhante. Eles pareciam invencíveis. E então, os arqueiros ingleses, os tanoeiros e padeiros puxaram suas cordas até a orelha. E o céu escureceu. Não foi um tiro de cada vez. Foi uma tempestade de flechas, 10.000 flechas caindo do céu a cada minuto. As pontas de Bodkin atravessaram a armadura dos cavaleiros como se fosse papel. Elas perfuraram os crânios dos cavalos. A carga de cavalaria mais poderosa do mundo se dissolveu em um monte gritando de homens e animais moribundos, presos na lama, empalados por 1.000 flechas. Esta lei, esta prática dominical chata, é o que criou essa arma. Mas não é só sobre lutar pelo rei na França, é sobre salvar a sua vida aqui. Se bandidos decidirem atacar sua cidade, quem vai ficar nas paredes de madeira para atirar neles? Você. Se um senhor rival decidir que quer queimar sua colheita, o que o impede? Você e seu vizinho, e o vizinho dele, todos com seus arcos longos. O condestável, que te impede de jogar futebol, não está apenas sendo um estraga-prazeres. Ele está garantindo que a sua cidade tenha uma milícia treinada e mortal. Você puxa a corda novamente. Seus ombros queimam. Você odeia isso. Mas enquanto a flecha voa, você sabe que cada tuang no seu dia de folga é o som que mantém os lobos, sejam eles franceses ou apenas ladrões comuns, longe da sua porta. O tuang da corda do arco para de ecoar. Você solta a sua última flecha. Ela atinge o alvo com um baque surdo, enterrando-se na palha molhada a 200 passos de distância. Você abaixa o grande arco de teixo. Seu ombro esquerdo está latejando. Seus dedos da mão direita estão dormentes, mesmo através da luva de couro. Você passou as últimas 2 horas do seu único dia de folga fazendo o trabalho manual mais exaustivo que você conhece. E você nem foi pago por isso. Você está suado, apesar do ar fresco do domingo. Sua túnica de lã áspera está grudada nas suas costas. E você está com sede, uma sede profunda que arranha a garganta. Você pensa na água. Você poderia ir até a fonte pública na praça do mercado. Mas você se lembra do porco que estava chafurdando ali perto esta manhã. Você se lembra do kennel, a vala, que corre a menos de 3 metros da cabeça do poço. Você sabe, por instinto de sobrevivência, que beber aquela água é uma aposta. Pode ser que você passe bem, ou pode ser que você passe a próxima semana em agonia, com febre e disenteria, até que sua vida se esvaía na palha suja da sua cama. Não, você não quer água. Você quer ale, cerveja. Você e os outros homens, o ferreiro aprendiz, o filho do padeiro, o tecelão, todos pegam seus arcos e aljavas. Ninguém diz nada. Todos caminham em um consenso silencioso, de volta para dentro dos muros da cidade, em direção à sua taverna local. A taverna não é um lugar bonito. É a casa de Joana. Ela é uma alewife, uma cervejeira. A lei permite que ela venda cerveja de sua própria casa, desde que ela coloque um poste de cerveja, literalmente um poste de madeira com um maço de galhos ou folhas amarrado no topo, do lado de fora da porta da frente, para que todos saibam que um novo lote está pronto. O poste de Joana está lá fora. Você se abaixa para entrar pela porta baixa.
O interior é escuro, mesmo sendo dia. As janelas são pequenas, cobertas com pele oleada. O ar é espesso, com fumaça de lenha. O cheiro de suor humano de dezenas de corpos não lavados. E o cheiro azedo e de fermento de cerveja derramada. O chão não é de madeira, é terra batida, coberta com uma camada de palha e juncos que talvez seja trocada uma vez por mês. Está pegajoso. Você se senta em um banco longo e áspero, em uma mesa de cavalete mais áspera ainda. Uma caneca, Joana! Você grita por cima do barulho. Joana, uma mulher robusta com o rosto vermelho do calor da fervura, pega uma caneca de madeira e a mergulha em um grande barril aberto em um canto. Ela a desliza pela mesa para você. A espuma espirra. Você olha para a sua bebida. Esqueça a cerveja moderna, clara, dourada e filtrada. Isto é Ale. Na sua época, cerveja, beer, é uma novidade. Uma bebida feita com aquele novo ingrediente estranho chamado lúpulo, que vem da Holanda. O que você bebe é Ale tradicional, feito apenas com grãos, cevada, talvez aveia ou trigo, água e levedura. É espesso, é turvo, é da cor de lama. Está morno e está cheio de pedaços de grão que não foram filtrados. Não é uma bebida refrescante, é comida. É chamado de pão líquido por um motivo. A maior parte das suas calorias diárias vem desta caneca. Esta bebida é, literalmente, o que lhe dá energia para praticar arquearia e para trabalhar na sua guilda. É mais segura que a água, porque Joana teve que ferver o mosto para fazê-la, matando assim todos os germes daquela água duvidosa do poço. Você não sabe por que é seguro, você apenas sabe que é. Mas há um problema. E se Joana for uma cervejeira ruim, ou uma cervejeira desonesta? Se ela não ferveu o suficiente, a cerveja pode ficar azeda. Se ela não usou grãos suficientes, ela ficará fraca e aguada. Um roubo pelo seu dinheiro suado. Pior, e se o lote deu errado, ficou com um gosto horrível e ela tentou disfarçar? Você já ouviu falar de cervejeiros inescrupulosos que adicionam fuligem de chaminé para dar cor, ou cinzas de madeira para cortar o sabor azedo, ou coisas ainda piores? Esta bebida, sua fonte de vida, pode facilmente se tornar um veneno. Você levanta a caneca aos lábios, mas antes que você possa beber, a porta da taverna se abre novamente. O barulho diminui um pouco. Um homem entra. Ele não é um cavaleiro. Ele não usa escarlate. Ele é apenas um cara comum, talvez um comerciante de lã aposentado. Mas ele anda com um propósito. Ele é o Ale Conner, o provador oficial de cerveja. Este é um cargo eleito, um cargo de imensa importância. O trabalho deste homem é ir de taverna em taverna, de cervejeira em cervejeira, e garantir que a bebida que sustenta a sua cidade seja boa. Joana, a cervejeira, congela. Ela limpa as mãos no avental sujo, de repente parecendo muito nervosa. O Ale Conner não pede. Ele aponta para o barril. Uma medida. Joana corre para pegar sua melhor caneca. Ela a enche até a borda. O Ale Conner a pega. Ele a cheira. Ele a gira, olhando para a cor turva contra a pouca luz que entra pela porta. Ele prova. Ele toma um gole grande, barulhento, e o mastiga. Ele não está saboreando notas de frutas. Ele está procurando por azedume. Ele está testando a força, a quantidade de álcool e grãos. Ele está procurando por sabores estranhos, químicos, o gosto de adulteração. Ele também verifica o volume. Ele puxa uma pequena vara de medição de seu cinto e a mergulha na caneca. Sim, é uma medida cheia. Joana não está te enganando no volume. Mas então ele faz o teste que todos estavam esperando. É a parte mais ridícula e mais famosa do seu trabalho. O Ale Conner caminha até um banco de madeira limpo. Ele deliberadamente derrama uma poça generosa da cerveja de Joana no assento de carvalho. E então ele se senta nela. Ele está usando calças de couro grossas e bem usadas. Elas são, supostamente, o uniforme oficial do seu ofício. E agora ele se senta.
bem na poça de cerveja morna. Você e os outros homens observam. O Ali Conner pede outra caneca. Esta ele bebe e espera. Ele conversa sobre o clima. Ele pergunta sobre a prática de arco. Ele se senta lá, imóvel, por talvez 15 minutos. O que diabos ele está fazendo? Ele está conduzindo um teste científico. Veja bem, uma cerveja forte e bem fermentada, feita com a quantidade certa de malte, terá uma certa quantidade de açúcares residuais. Se a cerveja for fraca e aguada, ela não terá esses açúcares. Se Joana, para esconder o fato de que sua cerveja era fraca, adicionou mel ou açúcar bruto para fingir a riqueza e o corpo da bebida, ela se tornará incrivelmente pegajosa quando começar a secar. O tempo acabou. O Al Conner termina sua bebida. Ele coloca a caneca na mesa. Ele se prepara. E ele se levanta. Todos na sala ouvem. Eles estão ouvindo por um som. Se as calças de couro do Al Conner grudarem firmemente no banco, se ele tiver que se soltar com um schlup audível de sucção, a cerveja falhou no teste. Ela foi adulterada com açúcar. É fraudulenta. Se ele se levantar muito facilmente, sem aderência alguma, a cerveja também falhou. É muito fraca, aguada. O que ele procura é um nível muito específico de leve aderência. O ponto ideal de grude que diz que esta cerveja foi feita corretamente. O Ale Conner se levanta. Nada. Silêncio. Suas calças se separam da madeira sem esforço. Ele se vira para Joana. Sua cara não é de raiva, é de decepção. Joana, ele diz, sua voz cortando o silêncio, isto é água de vala. Você está cobrando 1 centavo por isto? O rosto de Joana fica ainda mais vermelho. Ela começa a protestar. Ele levanta a mão. A punição por vender cerveja ruim é severa e salva vidas. Por quê? Primeiro é proteção econômica. Você é um trabalhador. Seu dinheiro é precioso. Ser enganado na sua única fonte de nutrição e prazer é roubo. Segundo, é saúde pública. Se ela está vendendo cerveja fraca, ela provavelmente a diluiu. E com o quê? Com a água do poço. A água que te dá disenteria. Ela está ativamente vendendo doenças. O Ale Conner tem o poder de agir imediatamente. Ele caminha até o barril de Joana e o chuta. O barril vira, e os 20 galões de cerveja fraca e turva escorrem pelo chão de terra e para fora da porta, misturando-se com o kennel na rua. Joana está arruinada para esta semana. Se ela for pega novamente, a punição será pior. Ela será colocada no cooking stool, uma cadeira amarrada a uma longa viga, e será mergulhada repetidamente no rio sujo da cidade, para a diversão de todos. É humilhação pública, projetada para garantir que ela nunca mais envenene seus vizinhos. Esta regra, este teste bizarro envolvendo calças de couro e cerveja derramada, não é apenas um controle de qualidade. É o FDA e a Agência de Proteção ao Consumidor da sua época, fundidos em um só homem. O Ale Conner acena para você. Ele viu sua caneca. Essa aí está boa, ele diz. É do lote de ontem. Você toma um gole. É espesso, nutritivo e seguro. Graças a esta regra ridícula, você sabe que seu pão líquido não vai te matar. Você sai da taverna de Joana com o estômago um pouco mais cheio, graças àquela caneca de cerveja decente, do lote de ontem, felizmente. O teste do Ali Conner, aquele ritual bizarro com as calças de couro, te deu algo para rir com os outros rapazes. A cerveja fraca e criminosa de Joana está escorrendo pela vala central da rua, misturando-se com o resto da sujeira da cidade e se dirigindo lentamente para o rio. Você quase sente pena dela. A punição do cooking stool, ser mergulhada no rio, é uma humilhação terrível. Mas, por outro lado, ela estava vendendo água de poço disfarçada, e você sabe o que a água do poço faz com as entranhas de um homem. O sol da tarde de domingo está começando a baixar no céu. A luz está ficando dourada e longa, lançando sombras profundas nas vielas estreitas.
Você ainda tem 1 hora ou 2 antes que o primeiro sino do cubra-fogo toque, lembrando a todos para começar a voltar para casa. A praça do mercado está mais vazia agora. Os gritos dos jogadores de futebol, que começaram o jogo assim que o condestável foi para a taverna, ecoam à distância, vindos do campo fora dos muros. Você está caminhando para casa, pensando no pedaço de pão preto e queijo que te espera. Você está cansado da prática de arco, seus ombros doem. Você está em paz, em uma névoa de exaustão e cerveja morna. Então, você ouve. Não é um sino, é um grito agudo, cheio de pânico e raiva. Pega! Pega ele, assassino! O ar da tarde sonolenta se parte como vidro. De um beco escuro a 30 metros de você, um homem irrompe na rua. Ele não está vestido como você. Suas roupas são melhores, uma túnica de lã fina, da cor de vinho. Mas ela está rasgada no ombro, e ele está correndo com o terror puro estampado em seu rosto. Ele não olha para trás. Ele apenas corre, seus sapatos de couro macio, muito melhores que os seus, de sola de madeira, batendo na lama e nas pedras. Quase imediatamente atrás dele, uma mulher tropeça para fora do mesmo beco, seu toucado arrancado. Ele o matou, ela grita, a voz rasgando. Meu marido, ele o matou, peguem ele. O efeito na rua é instantâneo, é elétrico. Isso não é um assunto para o condestável resolver sozinho. Esta é a lei do hue and cry, o grito e clamor. No momento em que essa acusação é feita, todos são legalmente obrigados a parar o que estão fazendo e se juntar à perseguição. Se você for um homem apto e não se juntar à perseguição, você pode ser multado ou até mesmo preso como cúmplice. Você não pensa, você reage, você começa a correr. O padeiro, limpando a farinha em seu avental, sai de sua loja e corre também. O ferreiro aprendiz, ainda suado da forja, pega um martelo e se junta. Em segundos, a rua vazia se transforma em uma multidão. 20, 30, 40 pessoas, todas gritando, todas correndo atrás do homem de túnica cor de vinho. É uma massa de raiva. Você pode sentir isso, você está preso nela. O som é ensurdecedor, os gritos da mulher, os gritos raivosos dos homens, o bater de dezenas de pés na rua estreita. O homem é rápido, mas a multidão é grande. Ele está sendo canalizado. Ele não pode virar em um beco porque alguém já está lá para bloquear o caminho. Você vê o que está acontecendo. Esta não é uma prisão. Esta é uma execução. A multidão não quer pegá-lo para um julgamento. Eles querem ele. O ferreiro está com um martelo. Você ainda tem seu arco longo na mão, embora não tenha uma flecha nele. Outro homem tem uma vara de carvalho. Se eles o alcançarem, ele será espancado até a morte ali mesmo, na lama da rua, em menos de 1 minuto. Isso é justiça imediata. É a raiva quente e vermelha de uma comunidade. O homem sabe disso. Ele está ofegante. Seus olhos estão selvagens. Ele não está mais olhando para trás. Ele está olhando para frente. E você vê para onde ele está correndo. Ele não está correndo para os portões da cidade. Ele nunca conseguiria. Os guardas o pegariam. Ele está correndo para o prédio mais alto de toda a cidade. O único edifício feito inteiramente de pedra. Aquele que você deixou há apenas algumas horas. A igreja. Você percebe o que ele está fazendo no mesmo instante que o resto da multidão. Um novo tipo de rugido surge. Um rugido de frustração. Eles sabem que é uma corrida contra o tempo. O homem está a 50 metros da praça da igreja. A multidão está a 10 metros atrás dele. Ele irrompe na praça aberta. Ele está tropeçando. O ferreiro joga seu martelo. O martelo gira no ar e erra por pouco, batendo nas pedras do calçamento com um clangue doentio. O homem está na escadaria da igreja. Ele sobe de 2 em 2 degraus. A porta principal, maciça de carvalho e ferro, está fechada. Ele não tenta abrir. Ele se joga contra ela. E ele agarra o anel. É o batedor do santuário.
Um anel enorme de bronze ou ferro, muitas vezes moldado na forma de uma cabeça de leão ou demônio, preso firmemente à porta. No instante em que os dedos do homem se fecham em torno daquele anel de metal frio, tudo para. A multidão inteira, incluindo você, para abruptamente na base dos degraus da igreja. O ímpeto quase faz vocês tropeçarem uns nos outros. O som morre. O único som que você ouve é o homem ofegante, com o rosto pressionado contra a madeira antiga da porta, agarrado àquele anel como se fosse a mão de Deus. Ninguém dá mais um passo. O ferreiro aprendiz para, o martelo esquecido nas pedras. O condestável finalmente chega, vermelho e sem fôlego, mas ele também para, com a mão em sua própria arma. O homem está a salvo. Esta é a regra mais poderosa de todas: o direito de santuário. No momento em que um fugitivo toca solo sagrado, o terreno da igreja e especialmente a própria porta, ele está sob a proteção da igreja. Ele está fora do alcance da lei do rei e certamente fora do alcance da lei da multidão. Se qualquer um de vocês, incluindo o condestável, desse mais um passo para agarrá-lo, vocês não estariam apenas quebrando a lei. Vocês estariam cometendo o pecado mais grave. Vocês seriam excomungados. Suas almas imortais estariam condenadas. E ninguém está disposto a arriscar a eternidade por um assassinato, por mais justificado que pareça. A porta da igreja se abre com um rangido. Um monge ou um sacristão, vestido de preto simples, sai. Ele não parece com medo. Ele olha para a multidão com desdém silencioso. Ele coloca a mão no ombro do fugitivo. O homem solta o anel e desaba, tremendo, e o monge o puxa para dentro da escuridão fria da igreja. A porta se fecha com um baque surdo e final. O som da fechadura de ferro sendo colocada no lugar ecoa pela praça. A multidão murmura. A raiva quente se foi, substituída por uma frustração fria e impotente. O que acontece agora? O homem está livre? Não, de jeito nenhum. O santuário não é um perdão. É um conjunto de regras totalmente diferente. Você sabe o que espera por ele. Ele tem 40 dias. Por 40 dias, ele pode viver dentro da igreja. Os monges lhe darão pão e água, mas ele não pode sair, nem por um segundo. A igreja será vigiada dia e noite pelo condestável, do lado de fora, e pela família da vítima, esperando que ele cometa um erro. Durante esses 40 dias, ele tem duas escolhas. Escolha 1. Ele pode concordar em sair do santuário e ser entregue ao condestável para enfrentar o julgamento do rei. Dado que uma viúva o acusou de assassinato, isso significa quase certamente o julgamento por combate ou o ordalho. Ou, se as provas forem claras, a forca. Escolha 2. Ele pode abjurar o reino. Isso significa que ele confessa seu crime ao legista, o único oficial do rei autorizado a entrar no santuário para este fim. Depois de confessar, ele é despido de todas as suas posses. Ele é vestido com uma túnica de lona simples. Uma cruz de madeira é colocada em suas mãos. Então, descalço, ele é escoltado até os portões da cidade e colocado na estrada do rei. Ele deve caminhar até o porto mais próximo, digamos, a 100 milhas de distância. Ele não pode parar. Ele não pode sair da estrada. Se ele sair da estrada do rei, qualquer pessoa pode matá-lo legalmente. Ele deve chegar ao porto e pegar o primeiro navio que zarpar, não importa para onde vá. Ele é banido para sempre. Se ele algum dia pisar em solo inglês novamente, ele é um fora da lei. E qualquer pessoa que o reconhecer pode matá-lo no local, sem punição. A multidão começa a se dispersar. As pessoas pegam suas ferramentas. Você pega seu arco. Você olha para a porta fechada da igreja. Isso parece uma justiça estranha e severa. Mas pense no que teria acontecido 10 minutos atrás. Aquele homem estaria morto na rua, espancado até virar uma polpa irreconhecível por 30 pessoas furiosas. E se ele fosse inocente? E se a mulher estivesse errada? E se fosse legítima defesa? A multidão não pergunta. A multidão não se importa.
Essa regra ridícula, o direito de santuário, não salvou necessariamente um homem inocente. Ela salvou a sociedade de si mesma. Ela foi o cubra-fogo da raiva humana. Ela trocou a justiça imediata e sangrenta por um processo frio, calculado e burocrático. Ela salvou a vida daquele homem, pelo menos por 40 dias, e salvou você de se tornar parte de uma turba de linchamento no seu domingo de folga. Você se afasta da praça da igreja, o som daquela porta de carvalho batendo ainda ecoando em sua mente. O homem que agarrou o anel de santuário está seguro por enquanto, escondido na escuridão fria da casa de Deus. Você sabe o que o espera. 40 dias de confinamento, seguidos por uma escolha impossível. Ele pode confessar, abjurar o reino e ser exilado para sempre, um homem sem terra e sem nome. Ou ele pode se recusar, sair da igreja e enfrentar o julgamento. Mas o que é esse julgamento? Você acha que é um tribunal, com um juiz de peruca, testemunhas e advogados? Você acha que a viúva, chorando e gritando assassino, seria questionada? Que o condestável apresentaria provas? Isso é um sonho moderno. Na sua realidade, a prova é uma coisa complicada. Muitas vezes ela não existe. Muitas vezes é apenas a palavra de um homem contra a de outro. E quando isso acontece, quando a sociedade chega a um impasse que não pode ser resolvido por palavras, o que impede que as duas famílias simplesmente puxem suas facas e resolvam a questão na vala da rua? O que impede uma rixa de sangue que pode durar gerações, dizimando famílias inteiras? Você vai descobrir algumas semanas depois. Não é o homem do santuário. A história dele terminou silenciosamente. Você ouviu dizer que ele confessou e foi visto pela última vez, descalço, caminhando pela estrada da costa, rumo ao banimento. Não, este é um novo problema. É uma terça-feira, um dia de mercado. A praça está cheia, mas há uma multidão reunida não em torno do vendedor de peixes, mas em frente aos degraus da igreja novamente. O ar está tenso. O problema é entre dois homens que você conhece de vista. Um se chama Gilbert, um homem corpulento que tem um pequeno campo de cevada a oeste da cidade. O outro é Thomas, seu vizinho, um homem mais magro e quieto. A acusação. Gilbert afirma que Thomas, no meio da noite, moveu as pedras de limite entre seus campos. Ele afirma que Thomas roubou um trecho de terra de 5 passos de largura. Isso não soa como assassinato, mas para vocês é quase a mesma coisa. Aquela faixa de terra de 5 passos é a diferença entre ter grãos suficientes para o inverno e ver seus filhos passarem fome em março. É um roubo de sobrevivência. Gilbert está com o rosto vermelho, gritando que viu Thomas fazendo isso. Thomas, pálido, jura pela alma de sua mãe morta que não o fez. Não há testemunhas. É a palavra de Gilbert contra a de Thomas. Atrás de Gilbert estão seus 2 filhos adultos, ambos segurando foices. Atrás de Thomas estão seus irmãos, segurando forcados. Você vê o que está acontecendo. Isso é uma rixa de sangue prestes a explodir na praça do mercado. A justiça imediata da multidão está borbulhando novamente. Se nada for feito, um desses homens estará morto antes do sino da noite, e o outro será enforcado por isso, e as famílias estarão em guerra. O condestável não pode resolver isso. O magistrado não pode resolver isso. Então, eles recorrem à única autoridade que pode, Deus. O padre local sai da igreja. Ele não está vestido para a missa. Ele está vestido para algo muito mais solene. Ele declara que, como os homens não podem encontrar a verdade, Deus a mostrará. Thomas, o acusado, deve se submeter ao Judicium Dei, o julgamento de Deus, o ordalho. Havia opções. Havia o ordalho pela água fria, onde o acusado era amarrado e jogado no rio sagrado. Se ele afundasse, a água pura o aceitou. Ele era inocente, e eles o tiravam rapidamente e esperançosamente. Se ele flutuasse, a água o rejeitou. Ele era culpado. Você sempre achou essa lógica estranha.
Mas para Thomas, o crime é sério. A rixa é quente. Eles precisam de algo mais definitivo. Eles precisam de fogo. Thomas é levado para dentro da igreja. Você e o resto da multidão se espremem. O ar está frio, cheirando a incenso velho e pedra úmida. O padre ordena que Thomas jejue e reze por 3 dias. 3 dias depois, você está de volta. A igreja está em silêncio mortal. Gilbert e sua família estão na primeira fileira, com os rostos duros como pedra. No altar, há um pequeno braseiro de carvão brilhando intensamente. O padre está cantando em latim, sua voz ecoando assustadoramente. Ele está abençoando os elementos. Ele abençoa a água. Ele abençoa o fogo. E ele abençoa o objeto que está dentro do fogo. Usando uma tenaz de ferro, um acólito retira o instrumento do julgamento do braseiro. É uma barra de ferro. Uma barra simples de ferro forjado, talvez pesando 1 libra, talvez 2. Mas ela não está vermelha. Depois de 1 hora nos carvões, ela está brilhando. Um branco amarelado incandescente. O calor irradia dela e você pode senti-lo mesmo a 10 passos de distância. Thomas é trazido à frente. Ele está tremendo. Seus olhos estão fechados. Ele está rezando tão rápido que seus lábios mal se movem. Ele não parece um homem prestes a ser provado inocente. Ele parece um homem prestes a ser executado. O padre se vira para a multidão. Deus Todo-Poderoso, ele grita, mostre-nos a verdade. Se este homem, Thomas, for culpado de falso juramento e roubo, que sua carne queime e apodreça. Se ele for inocente, que a vossa mão o proteja. Ele se vira para Thomas. A lei é clara. Thomas deve carregar esta barra de ferro incandescente e ele deve andar com ela. A distância é prescrita. 9 pés. 3 passos. O padre borrifa água benta no ferro. Ele explode em vapor com um HAS-SSIS violento. Com a tenaz, o padre levanta o ferro. Ele o move em direção às mãos estendidas e trêmulas de Thomas. Você prende a respiração. O metal toca a pele. O som. O som é algo que você nunca vai esquecer. É um úmido e agudo, como jogar água na gordura quente. E o cheiro de carne queimada enche a igreja instantaneamente. Um odor doce e doentio que faz seu estômago revirar. Thomas solta um grito que não é humano. É um uivo de agonia pura. Ande! Grita o padre. Thomas dá um passo. Ele está chorando abertamente. Lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele dá um segundo passo. O ferro está grudado em suas palmas. Ele dá um terceiro passo. Os 9 pés estão completos. Solte! Ele abre as mãos. A barra de ferro cai no chão de pedra da igreja, onde deixa uma marca preta e fumegante. Thomas desaba no chão gritando e segurando suas mãos destruídas contra o peito. Ele é culpado, certo? Sua mão está cozida. Não, não é assim que funciona. Este não é o julgamento. É apenas o teste. O padre, agora agindo com uma calma estranha, se ajoelha ao lado de Thomas. Ele não oferece conforto. Ele pega as mãos de Thomas, que são massas vermelhas e brancas de pele escaldada. Ele as examina friamente. Então, ele pega um pote. Ele passa uma pasta grossa, uma mistura de cera, ervas e você suspeita um pouco de musgo de pântano sobre as queimaduras horríveis. Você já ouviu falar que esse musgo, o sphagnum, é estranhamente bom para feridas. O padre não está tentando curá-lo, ele está selando a ferida. Ele então envolve as mãos de Thomas firmemente em tiras de linho limpo. E então, o passo final. Ele pega seu sinete, o selo da igreja, e o pressiona em cera quente sobre as bandagens. As mãos estão seladas, o teste de Deus está trancado. Thomas é mandado para casa. Ele não pode tocar nas bandagens. Ele não pode tratar suas feridas. Se ele quebrar o selo, é uma confissão de culpa. Ele deve esperar e rezar. Vocês todos esperam. Por 3 dias. 3 dias depois, a vila inteira está de volta. A tensão é 1000 vezes pior. Thomas é trazido à frente. Ele está pálido como um fantasma, tremendo de febre ou de medo.
Gilbert, o acusador, está lá, seus olhos fixos nas mãos enfaixadas. O padre se aproxima. Ele levanta as mãos de Thomas para que todos vejam. O selo está intacto, ele declara. Com uma pequena faca, ele corta a cera e o linho. O silêncio na igreja é tão profundo que você pode ouvir o farfalhar do pano. As bandagens caem. Todos se inclinam para a frente. Você estica o pescoço. O que eles estão procurando? Um milagre? Mãos perfeitamente curadas? Não. Eles estão procurando por algo muito mais prático. O padre examina as queimaduras. Se as feridas estiverem limpas, se estiverem feias, sim, mas rosadas, fechando sem infecção, Deus interveio. A mão está curando. Ele é inocente. Mas, se as feridas estiverem podres, se estiverem inchadas com pus verde e amarelo, se cheirarem a decomposição, se a gangrena preta estiver se instalando, Deus o julgou. A carne está apodrecendo. Ele é culpado. O padre olha para as mãos de Thomas. Ele as vira. Ele as cheira. Ele olha para Gilbert. E então ele olha para a multidão. Inocente, ele diz. Deus falou. Um suspiro coletivo percorre a igreja. Thomas desaba, desta vez em alívio. Gilbert fica boquiaberto. Sua raiva desapareceu, substituída por aceitação. Ele acabou de ver, com seus próprios olhos, Deus absolver seu vizinho. Ele não pode discutir. Gilbert caminha até Thomas. Ele o ajuda a se levantar. O caso está encerrado. A rixa de sangue está morta. Isso parece uma loteria, uma roleta russa médica. E talvez fosse. Talvez a pasta de musgo do padre tenha dado a Thomas uma chance de lutar contra a infecção. Talvez a saúde de Thomas fosse boa. Mas pense no que essa regra ridícula fez. Ela pegou uma disputa de sangue insolúvel, uma briga de facas prestes a explodir, e a transformou em um ritual frio e burocrático. Ela colocou o resultado nas mãos de Deus, tirando-o das mãos dos homens raivosos. Ela forneceu um veredicto final e inquestionável que toda a comunidade aceitou. O ordalho pelo ferro quente não salvou a mão de Thomas, mas salvou a vida de Thomas. E salvou a vida de Gilbert. E salvou os filhos de ambos de terem que se matar por causa de 5 passos de terra. Você sai da igreja, piscando na luz do sol da tarde. O ar lá fora, mesmo com o cheiro de lama e fumaça de lenha, parece limpo e fresco depois do odor de carne queimada e cera derretida lá dentro. Thomas, o homem inocente, está sendo levado por sua família, suas mãos recém-enfaixadas, desta vez com linho limpo e ervas curativas, seguras contra o peito. Ele está chorando de alívio. Gilbert, o acusador, está ao lado dele, parecendo atordoado, mas satisfeito. Ele agora tem certeza de que Thomas não roubou sua terra. O próprio Deus o disse. A rixa de sangue que estava borbulhando como uma panela de sopa podre foi esvaziada. A ordem foi restaurada. Você caminha para casa, o seu cérebro de tanoeiro tentando processar o que viu. Aquela regra parecia uma loucura, um ritual bárbaro de fogo e infecção. Mas ela funcionou. Ela pegou 2 homens prontos para se matar, Gilbert e Thomas, e os forçou a aceitar um resultado. Ela salvou suas vidas e as vidas de seus filhos, que agora não terão que crescer se odiando. Mas Gilbert e Thomas são como você. Eles são plebeus, homens que trabalham. Sua violência é pequena, contida, resolvida com ferro quente ou, mais provavelmente, com uma multa paga ao magistrado local. Essa não é a violência que você realmente teme. A violência que te assombra não vem de baixo. Ela vem de cima. 2 semanas depois, você tem que fazer uma entrega. Seu mestre de guilda o encarregou de levar 12 barris de cerveja novos e perfeitos, feitos exatamente de acordo com as regras da sua guilda, sem ferramentas baratas ou madeira verde, para um mosteiro a 8 milhas de distância. 8 milhas. Um dia inteiro de viagem, se sua mula estiver disposta e a estrada não for um pântano. Você sai logo ao amanhecer, o ar frio beliscando seu rosto. Sua mula puxa a carroça e os barris novos de carvalho balançam suavemente.
Você está sozinho na estrada do rei e você está apavorado. Você não tem medo de ladrões comuns. Você tem medo dos proprietários da terra. Você vive nas terras do barão de Montfort. Ele é o seu senhor, mas o mosteiro fica nas terras do barão de Beaumont. E o problema é que seus dois senhores se odeiam. Você não sabe por quê. Você ouviu rumores na taverna, algo sobre um dote não pago há 30 anos. Ou talvez o barão de Beaumont tenha construído um moinho no riacho que desviava a água do moinho do barão de Montfort. Ou talvez um deles tenha insultado o cachorro de caça do outro. A razão não importa. O que importa é que eles estão em guerra particular. Agora, esta não é a guerra do rei, com os arqueiros de arco longo no domingo. Esta não é uma batalha gloriosa. Esta guerra é uma série de ataques mesquinhos e viciosos. A guerra deles significa que os cavaleiros de Beaumont queimam os campos de cevada de Montfort, sua cevada da qual a cerveja de Joana é feita. E, em retaliação, os homens de Montfort cavalgam até a vila de Beaumont e roubam todas as suas ovelhas. E você? Você é um tanoeiro. Você não é um soldado, mas você é propriedade do barão de Montfort. Você está viajando para o território de Beaumont. Para os cavaleiros de Beaumont, você, sua mula e sua carroça de barris novos não são um civil. Vocês são um alvo. Vocês são recursos inimigos. Eles podem legalmente, pela lei deles, pegar sua mula, quebrar seus barris para fazer lenha e te espancar, deixando-o na vala. Cada som que você ouve na floresta, um galho quebrando, um pássaro que voa, faz seu coração pular na garganta. Você está esperando ver o brilho da cota de malha entre as árvores. E então você os vê. Eles saem da névoa da manhã, bloqueando a estrada. 3 deles, a cavalo. Não são cavalos de fazenda. São destriers, cavalos de guerra, enormes como pequenas casas. Os homens em cima deles estão usando gambezons acolchoados e capacetes de metal. O líder usa uma sobrecapa com o brasão de Beaumont. Um urso preto em um campo amarelo. Seu sangue gela. É isso. Você está morto. Você vai perder sua carroça, seus barris. O mestre da guilda vai culpá-lo. Você será arruinado. Você para a mula. Você tira seu chapéu de lã e fica parado, tremendo, esperando o inevitável. O cavaleiro líder, um homem com uma cicatriz feia no queixo, te encara. O cavalo dele bufa, o vapor saindo de suas narinas. Ele olha para você. Ele olha para os barris. Ele olha para sua mula gorda. Ele quer seus barris. Ele precisa da sua mula. Ele olha para você. E você sabe o que ele está pensando. Ele está calculando. Ele levanta a mão enluvada de couro. Ele está prestes a dar a ordem. E então ele para. Ele olha para o céu, para o sol pálido da manhã. Ele resmunga uma maldição, audível até mesmo de onde você está. Ele te encara uma última vez. Mova-se, verme, ele rosna. Ele e seus homens esporam seus cavalos, passando por você com tanta força que a lama da estrada espirra em você. Eles o ignoram. Eles não tocam em você. Eles não tocam em seus barris. Você fica lá tremendo por 1 minuto inteiro. O que aconteceu? Por que eles te deixaram ir? Você sabe por quê. Você olha para o sol. Hoje é quinta-feira. E você está vivendo sob a Treuga Day, a trégua de Deus. Esta é talvez a regra mais ambiciosa, mais ridícula e que mais salva vidas de toda a Idade Média. A igreja, representada por bispos e padres, olhou para esses nobres violentos e infantis, como o barão de Beaumont, e percebeu que não podia impedi-los de lutar. Eles eram viciados em violência. Então, a igreja fez a única coisa que podia. Ela agendou a violência. É como dizer a um furacão que ele só pode soprar às terças-feiras. A lei da igreja, a Treuga Day, era muito específica. Ela proibia toda e qualquer violência privada, toda guerra, todo combate, todo ataque a propriedades, todo derramamento de sangue durante certos períodos. Você não pode lutar de quinta-feira de manhã até a manhã de segunda-feira. Por quê? Em honra dos dias mais sagrados da semana, a última ceia, quinta, a crucificação, sexta,
o sábado santo e a ressurreição, domingo. Você também não pode lutar durante todo o período do advento, as 4 semanas antes do Natal. E você não pode lutar durante toda a quaresma, os 40 dias antes da Páscoa. E você não pode lutar nos dias de festa dos santos. Some tudo isso. Há mais dias de trégua no ano do que dias de luta. A igreja, de forma genial, não baniu a guerra. Ela tornou a guerra logisticamente inconveniente. Ela transformou esses barões brutais em guerreiros de segunda a quarta. E a punição? Se aquele cavaleiro com a cicatriz tivesse te atacado, se ele tivesse quebrado seus barris na quinta-feira, o que aconteceria? O condestável não faria nada. O rei não faria nada. Mas o bispo local, o bispo o excomungaria. Para um camponês como você, a excomunhão é assustadora. Significa que sua alma está perdida. Para um nobre, é a morte. Um senhor excomungado não pode cobrar impostos. Seus cavaleiros são dispensados de seu juramento de lealdade. Seus vizinhos são ativamente encorajados pela igreja a atacar suas terras e tomar seus castelos, como um ato piedoso. Ser excomungado era ter um alvo espiritual pintado nas costas. Aquele cavaleiro não te poupou por bondade. Ele te poupou porque não queria perder seu castelo, suas terras e sua alma imortal por causa de uma carroça de barris de cerveja. Esta regra era a companheira da Pax Dei, a paz de Deus, que proibia permanentemente atacar pessoas desarmadas como padres, freiras e, o mais importante, você, camponeses. A trégua de Deus era o plano B, quando os nobres ignoravam a paz de Deus. Você sacode as rédeas da sua mula. O animal, sem saber o quão perto esteve de ser roubado, começa a andar. Você continua seu caminho para o mosteiro, seu coração ainda batendo forte. A regra é absurda. Ela não impede a guerra. Ela apenas a coloca em espera. Você sabe que, na segunda-feira de manhã, aqueles mesmos cavaleiros provavelmente estarão de volta, queimando os campos do seu barão. Mas por hoje, quinta-feira, você está seguro. A regra deu à paz um lugar no calendário. Ela criou uma janela de 4 dias por semana, onde a vida normal, comércio, agricultura, viagens, podia acontecer sem medo. Essa trégua forçada e estranhamente burocrática foi o que impediu que a Europa feudal se autodestruísse completamente. Você sobreviveu à sua entrega. A trégua de Deus funcionou. Aquele cavaleiro de Beaumont, com a cicatriz feia, te deixou passar porque era quinta-feira. E ele estava, surpreendentemente, mais preocupado em perder sua alma imortal e seu castelo do que em roubar seus barris. Você entregou a cerveja ao mosteiro. Os monges, em pagamento, lhe deram algumas moedas de prata e um pão de centeio decente. Você voltou para casa, desta vez sem ver um único cavaleiro. O resto da semana foi gasto em sua oficina, o cheiro de serragem de carvalho enchendo seus pulmões, o baque da sua enxó sendo o ritmo da sua vida. Agora é sexta-feira. O sol está se pondo. O primeiro toque do sino do cubra-fogo, o sino que te manda para casa, acabou de soar. Você está cansado. Você está com fome. Uma fome profunda, de trabalhador. Você passou o dia inteiro moldando madeira dura com ferramentas manuais. Você quer comida. Você quer algo quente, gorduroso e que te dê força. Você está caminhando pela praça do mercado, que está começando a fechar. O ar está frio. Sua bolsa de moedas está um pouco mais pesada do que o normal, graças ao pagamento do mosteiro. Você pode se dar ao luxo de comprar sua refeição esta noite, em vez de comer a sopa rala de repolho que sua esposa está preparando. Você passa pela barraca do açougueiro. Mesmo ele estando fechando, o cheiro está lá. O cheiro de sangue, serragem e carne. Você vê uma carcaça de porco pendurada, pálida. Você vê linguiças grossas e nodulosas. Você ouve o chac-chac-chac do cutelo dele cortando costelas de carneiro. Seu estômago ronca, alto. Você quer aquilo. Você quer um pedaço de porco assado, a gordura escorrendo, a pele crocante. Você dá um passo em direção à barraca do açougueiro. Ei! Uma voz grita.
não é o condestável. É uma mulher velha, enrolada em um xale, sentada perto da fonte. Que Deus tenha piedade de sua alma, rapaz. É sexta-feira. Você congela. Você se sente um idiota. Claro, é sexta-feira. O açougueiro nem olha para você. Ele está cortando carne para o sábado de manhã. Ele sabe que não pode vender para consumo hoje. Você se vira, envergonhado. Você não pode comer carne. Esta é a regra final, a mais difundida, a que governa sua dieta, sua economia e sua sobrevivência. A lei da igreja, aplicada pela lei do rei, que dita que na sexta-feira você não come carne. O que é carne? Para a igreja, carne, ou carne, significa a carne de animais terrestres de sangue quente, vacas, porcos, ovelhas, galinhas. Por quê? Porque sexta-feira é o dia em que Cristo foi crucificado. É um dia de penitência, de jejum, de lembrança solene. Festejar com um assado de porco rico e gorduroso é uma celebração. É um pecado de gula e desrespeito. Comer carne na sexta-feira não é apenas quebrar a dieta, é um pecado mortal. É cuspir no rosto de Deus. Se você fizesse isso e fosse atropelado por uma carroça no caminho de casa, você morreria em estado de pecado mortal. Você iria direto para o inferno. Então, você se vira da barraca do açougueiro com o estômago ainda roncando e caminha para a única outra opção, a barraca do peixeiro. O cheiro aqui é diferente. Não é o cheiro de açougue. É o cheiro de sal e mar, misturado com o leve fedor de decomposição. Você acha que vai comprar um belo filé de salmão fresco? Você não mora na costa. Você mora em uma cidade do interior. O peixe fresco que chega aqui do rio, depois de um dia na carroça, já está começando a virar. O que você vê são duas coisas. A primeira é um barril de carvalho, um barril que você ou um dos seus irmãos de guilda fez, e está cheio até a borda com arenque salgado. O peixeiro enfia a mão em uma salmoura cinzenta e nojenta e tira um peixe pequeno, prateado e rígido. Ele está coberto de cristais de sal grosso. A segunda opção é o peixe-pau, stockfish. São bacalhaus, vindos da distante Noruega ou da Islândia. Eles foram pendurados em prateleiras de madeira no vento gelado do Ártico até que não tenham mais uma única gota de umidade. Eles não são peixes. São tábuas de madeira com formato de peixe. Eles são duros como o carvalho que você corta. O cheiro é fraco, mas empoeirado e velho. Esta é a sua escolha para o jantar: um peixe encharcado de sal ou um peixe duro como pedra. Você suspira e aponta para o arenque. É mais barato. O peixeiro pega joga em um pedaço de pergaminho velho e pega sua moeda. Você caminha para casa, segurando este peixe salgado. Você não está feliz. Você terá que dessalgá-lo, fervê-lo várias vezes em água, aquela água do poço que você odeia, para torná-lo comestível. O resultado será uma papa cinzenta e salgada que você comerá com seu pão preto. É uma regra ridícula, porque ela existe para salvar sua alma, obviamente. Isso é o mais importante. O medo do inferno é o que mantém a sociedade unida. Mas esta regra está salvando sua vida de uma maneira muito mais prática. Pense na economia. Você é um tanoeiro. Por que sua guilda é tão grande? O que vocês colocam em todos esses barris? Cerveja, sim. Vinho, sim. Mas uma porcentagem enorme do seu negócio é peixe. Você está fazendo os barris que permitem que o arenque seja salgado e enviado para todo o continente. A indústria do peixe-pau e do peixe salgado é uma das maiores forças econômicas do mundo. Esta regra da igreja, que força todos na Europa a comer peixe, criou um mercado de massa estável. Sem a sexta-feira do peixe, vilas costeiras inteiras morreriam. Frotas de navios não seriam construídas. E você, o tanoeiro, teria metade do trabalho. Esta regra está, literalmente, pagando pelo seu jantar, mesmo que seja um jantar de peixe salgado. Mas há uma razão ainda mais profunda, uma que salva a vida de todos. Vamos voltar ao açougueiro.
Pense naquela vaca, naquele porco. O que eles representam? Um boi é um trator. Você precisa de uma parelha de bois para puxar o arado. Sem o arado, não há grãos. Sem grãos, não há pão. E não há cerveja. Matar um boi para comer na primavera é a coisa mais estúpida que você poderia fazer. Uma vaca dá leite. O leite dá queijo e manteiga, as únicas gorduras que você come a maior parte do ano. Uma ovelha dá lã. A lã faz suas roupas que te impedem de congelar até a morte. Lembre-se daquelas roupas marrons lama. Os animais são sua infraestrutura. Eles são seus geradores de energia, suas fábricas de roupas, sua fonte de laticínios. Agora, adicione todas as regras do peixe. Você não pode comer carne nas sextas-feiras. Em muitas dioceses, você também não pode comer carne às quartas-feiras ou sábados. E você absolutamente não pode comer carne, nem laticínios, nem ovos durante os 40 dias da quaresma. E também não durante o advento. Some tudo. Mais de um terço do ano, talvez perto da metade, você é legalmente forçado a tirar a pressão de suas fontes de proteína terrestre. Esta regra não é apenas piedade, é a política de gerenciamento de recursos mais inteligente já inventada. Sem ela, a população faminta e crescente comeria todos os seus animais de tração em um único inverno. Os campos não seriam arados na primavera. A colheita falharia. E no ano seguinte, você teria outra grande fome, como a que seus avós ainda sussurram sobre, onde as pessoas comiam couro de sapato e os cachorros desapareciam das ruas. A igreja, ao forçá-lo a comer peixe-pau nojento, está garantindo que haverá bois suficientes para arar os campos em abril. Você chega em casa. Você entra na sua cabana escura e fumacenta. Você entrega o peixe salgado para sua esposa, que suspira. Você se senta perto da lareira, que você logo terá que cobrir para o cubra-fogo. Você está comendo peixe esta noite. Não é bom, mas é o que salva sua alma. E de uma forma que você não entende completamente, é o que salva sua cidade inteira da fome. E assim, sua jornada por este mundo de regras termina. Você viu como o sino do cubra-fogo era a única coisa que impedia sua cidade de virar cinzas. Você sentiu o peso das roupas que te diziam quem você era e o perigo de um porco solto que podia matar um príncipe. Você sentiu a tensão do arco longo em seus ombros, a regra que transformava trabalhadores em armas mortais. Você viu a justiça estranha do ferro quente e a pausa sagrada da trégua de Deus. E você provou o peixe salgado obrigatório que de alguma forma mantinha o mundo girando. Mas agora, você não está mais lá. Você não está naquela cabana de madeira e lama, ouvindo o vento assobiar pelo buraco de fumaça. Você não está deitado em um colchão de palha áspera, cheirando a fumaça e ovelha molhada. O mundo lá fora, para você, não é escuro e cheio de perigos. O silêncio que cresce ao seu redor não é imposto por um sino de igreja. É um silêncio calmo, um silêncio seguro. Você pode sentir o conforto de onde você está agora, o peso suave do cobertor sobre você, a maciez do travesseiro sob sua cabeça. O ar que você respira é limpo. A escuridão no seu quarto não é uma ameaça, é um convite para relaxar. Os sons daquela cidade medieval estão desaparecendo. O toque do sino, os gritos do mercado, o twang do arco. Tudo isso está se dissolvendo, se tornando tão distante quanto um sonho antigo. Tudo o que resta é a sua própria sensação de paz, o ritmo calmo da sua própria respiração. Não há regras a seguir esta noite. Não há porcos para desviar ou sinos para obedecer. Há apenas este momento, este conforto, este lugar seguro. A jornada acabou e agora você pode descansar.